Agora, aqui no Projeto Eleições do Portal NG Plus, nós vamos conversar com o candidato a deputado estadual pelo PSOL, professor Elson Pereira, que já foi candidato a prefeito de Florianópolis, inclusive. Professor Elson, obrigado pela sua presença aqui no Portal NG Plus. Qual a sua principal bandeira como candidato a deputado estadual? 7 minutos. Bom, eu que agradeço o convite de poder falar, dar um pouco de visibilidade para a campanha de deputado estadual, que é muito difícil, principalmente um partido como o PSOL, que tem pouco tempo de televisão, pouca exposição. Mais do que propostas específicas, a nossa candidatura trabalha com princípios. Porque acreditamos que as demandas que acontecem na Assembleia Legislativa são dinâmicas e que vão mais do que esperar uma proposta específica, vão esperar do candidato alguns elementos. Quais são esses elementos que nos guiarão na nossa um possível mandato na Assembleia? O primeiro deles é o que nós chamamos de justiça social, né? Santa Catarina é um estado rico em relação ao Brasil, em relação a algumas economias do mundo, ele é rico, mas ele tem desigualdades importantes a serem superadas. Essa desigualdade social, ela precisa ser buscada a partir do serviço público. Então, o serviço público é um elemento de defesa que nós nos colocaremos num possível mandato. Um outro elemento importante é o aprimoramento da própria democracia, né? A democracia no Brasil, ela engatinha, inclusive do ponto de vista institucional. Nós temos uma democracia representativa em que o voto delega ao deputado, ao vereador, ao executivo 4 anos e depois há uma relação muito pequena entre aqueles eleitos e a população. Nós precisamos desenvolver uma democracia que permita maior permeabilidade, que permita maior relação entre o poder e a população. É o que nós chamamos de criar condições institucionais para uma democracia verdadeiramente participativa. Outro elemento importante que nós acreditamos, e aí a gente fala que o cachimbo deixa a boca torta, claro, eu como um planejador urbano, por compreender bastante, ter estudado há mais de 25 anos a questão territorial, é perceber que Santa Catarina, por ser um estado com quase 90% de população urbana, precisa de políticas públicas estaduais que orientem o crescimento, o desenvolvimento das cidades catarinenses. Nós temos problemas muito específicos, mas também temos problemas gerais, que praticamente envolvem cidades pequenas e cidades de porte médio. Santa Catarina não tem uma grande metrópole. Por exemplo, vou citar alguma delas, né? A dispersão urbana. Hoje, os municípios, a partir da lei que delimita o perímetro urbano, acaba estendendo ao máximo aquilo que nós chamamos de perímetro urbano, até porque as prefeituras querem cobrar IPTU. Só que isso faz com que as cidades, mesmo pequenas, sejam estendidas. São cidades mais caras, porque a infraestrutura precisa ser mais alongada, cidades de difícil locomoção, de baixa mobilidade, e são cidades em que nós precisamos ter uma lei estadual que, a exemplo do que foi o Estatuto da Cidade em nível nacional, nós temos uma espécie de Estatuto da Cidade em nível estadual, né? Para que nós possamos desenvolver a nossa cidade de maneira mais compacta, de maneira mais acessível, acessibilidade universal, que eu falo aqui, tem mais de 14 milhões no Brasil de pessoas com algum tipo de deficiência, cidades que deem conta do déficit habitacional, né? Enfim, é preciso uma política urbana para o conjunto das cidades catarinenses. Até 30, 40 anos atrás, nós vimos um fluxo migratório para cidades urbano muito forte. Mas nos últimos tempos a gente vê as pessoas indo para o campo, voltando para a área rural. Isso acontece em Santa Catarina também. Como um deputado estadual pode ajudar a equilibrar isso? Então, a partir de uma ideia de um planejamento territorial. Ainda há um desequilíbrio de migração interna em Santa Catarina. Há uma migração interna hoje muito forte ainda do oeste, meio oeste para o litoral, né? Municípios como Bombinhas têm um alto nível de crescimento populacional, claro, pendular, né? Um crescimento relativo, né? Enquanto que a maioria das cidades do oeste de Santa Catarina tem um decréscimo de população. Hoje, o papel de Chapecó é super importante para o território catarinense, porque ele, de certa forma, conseguiu reequilibrar pela existência de uma universidade federal, pela existência de uma economia que já dá um porte para o município. Então, é preciso ver o território catarinense a partir da ideia do equilíbrio territorial, de forma que é preciso que as
as infraestruturas, os serviços estejam presentes o mais próximo possível das pessoas, para que elas não precisem fazer esse deslocamento que muitas vezes é contra a sua própria vontade. Aqui o senhor está visitando o sul de Santa Catarina, o que o senhor está percebendo de maior necessidade no sul hoje? Olha, nós acreditamos que Santa Catarina tem um desenvolvimento socioespacial muito diferenciado, né? Se nós analisarmos a história da formação do território catarinense, nós vamos ver que o litoral tem o seu primeira ocupação e depois há migrações, aí no caso do sul do estado, a migração italiana, mesmo a migração alemã chegou em alguns pontos daqui, ela vai dar uma especificidade para o território. Temos ciclos de economia, né, que se sucederam aqui e que a gente precisa ter muita atenção, porque esses ciclos de economia acabaram deixando, por exemplo, vamos pegar a questão da exploração do carvão, eles deixaram sequelas no território, sequelas do ponto de vista ambiental, mas também sequelas do ponto de vista social, né? Pessoas que acabaram na sua vida se atrelando a um tipo de economia que depois tiveram dificuldades, populações inteiras, de se adequar a uma nova economia. Então é preciso olhar, não só, eu estou falando do sul do estado, mas se nós pegarmos o norte do estado, o Planalto, o oeste, eles têm essas especificidades que um legislador, e aí nós não temos uma eleição distrital, o legislador, um deputado estadual, precisa olhar o território como um todo. É errôneo achar que um deputado estadual é despachante de territórios, despachante de região. Eu quero ser um deputado para toda Santa Catarina, né? E não há nenhuma demagogia nisso, porque eu acredito que o Estado precisa ser territorialmente bem desenvolvido. Candidato, mais 30 segundos para você conversar com os nossos internautas e pedir o voto. Então, eu queria conversar diretamente para toda a população aqui do sul do estado, de perceber o quanto é importante essas pautas que eu apontei inicialmente, a questão do desenvolvimento da democracia, da justiça social e do equilíbrio territorial. Porque o nosso estado é um estado rico, mas que precisa ser igualmente distribuído do ponto de vista do acesso à riqueza, do acesso aos serviços, do acesso às condições boas de se viver. Santa Catarina é um estado bom, mas ele precisa ser ainda mais melhorado. Obrigado, candidato. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos e peço no voto por 50 a 150.